Estamos de volta com mais um quadro Circuito Demais, para falar sobre tendência da arquitetura, design de interiores e decoração. E o nosso bate-papo de hoje é super contemporâneo. Como valorizar espaços pequenos? É cada vez mais frequente a gente se deparar com lares de 60 a 100 metros quadrados e muitas vezes abrigando uma família inteira. Nessa hora, para que esse espaço se torne mais confortável e funcional, é super importante a ajuda de um profissional. E é para falar sobre isso que está com a gente aqui hoje a arquiteta Marcela Macedo, da Roque Arquitetura. Tudo bem, Marcela? Tudo bem. Seja bem-vinda ao nosso programa Circuito Demais. Obrigada. Me diz uma coisa, tem que ter muita criatividade técnica para otimizar um espaço de 80 metros quadrados? Então, criatividade e técnica são dois fatores sempre presentes em um projeto de arquitetura. Então, é lógico que se eu tiver um cliente que tem um apartamento de 80 metros quadrados e um cliente que tem um apartamento de 150, é lógico que a gente vai ter uma complexibilidade maior para encaixar aqueles pedidos do cliente no apartamento de 80 metros quadrados. Mas quem vai me determinar isso é exatamente o grau de criatividade e de técnica que eu tenho que ter para atender aquele anseio daquele cliente, é o programa de necessidades que o cliente leva para a gente quando vai na primeira visita ao escritório. É mais difícil, então, desenvolver projetos para um espaço pequeno por conta dessa restrição de espaço? O que vai me determinar isso é o programa de necessidades. Eu não posso dizer que só porque um apartamento é de 80 metros quadrados, ele vai ser difícil de fazer. Não, quem vai me dizer isso é o que o cliente quer daquele projeto. E quem diz isso é o programa de necessidades. O programa de necessidades nada mais é do que aquela listinha que o cliente traz pra gente no escritório e no projeto arquitetônico ele fala, eu quero 2 quartos com 2 suítes, uma sala, um home, uma varanda gourmet, e no projeto de ambientação eu quero um lugar eu quero um vassoureiro, eu quero uma rouparia. Então esse programa é quem vai me dizer se vai ser mais complexo eu colocar isso tudo que ele está me pedindo num apartamento de 80 ou num apartamento de 150 metros quadrados. Então, é mais trabalhoso, não é trabalhoso, mas eu diria assim, é mais complexo a gente encaixar todos aqueles pedidozinhos em uma área menor, é matemática. É mais difícil, É mais difícil. Mas não é inviável. Impossível de jeito nenhum. Mas tem que ter, então, muita criatividade. Muita criatividade e muita técnica. Marcela, eu vejo nos apartamentos de muitos amigos meus projetos em que as áreas, elas se integram, esses ambientes se integram. Isso é uma constante para esses casos de espaço pequeno, então existe para ampliar o espaço essa integração de ambientes? É uma constante nos projetos? É uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado. A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é que não é lei ainda, mas é uma instrução normativa da ABNT agora de abril, que todos os projetos, todas as obras, por mais simples que seja, a troca de um piso, a gente tem que ter a presença agora de um engenheiro responsável ou de um arquiteto. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar para essa coisa aí de ampliação, de derrubar parede, vamos ampliar os ambientes, né? E o segundo ponto é que sobre essa responsabilidade. Sobre essa responsabilidade, exatamente. E o segundo ponto é que a gente tá com esse modismo de não, espaços integrados, vamos ampliar tudo. Então, a gente tem que ter um certo equilíbrio. Por quê? Porque a gente tem a percepção do visitante. Eu tenho um apartamento, eu tenho um loft, que todas as paredes foram demolidas, eu só tenho as colunas, o meu quarto é integrado com a sala, eu tenho um banheiro, só a parte do banheiro é isolada. Então, a visão de quem está entrando naquele espaço é uma visão realmente de espaço amplo. Poxa, como é que cabe tantas pessoas aqui nesse espaço, se ele quiser dar uma festa, enfim. Mas para quem vive aquele espaço, ele causa uma certa monotonia no viver, porque a pessoa está ali naquele ambiente 24 horas por dia. Não é 24 horas não, porque ele sai para trabalhar, mas E que acaba sendo um ambiente só. Acaba sendo um ambiente só. Então, a gente tem que ter um equilíbrio aí. Eu acho bacana a gente ter um quarto para a gente ampliar a sala. Se a gente não tem um quarto para ampliar, a gente derrubar e fazer uma cozinha americana, para integrar. Mas eu acho que tem que ter o cantinho da leitura, separado do seu marido vendo uma televisão, você tá na sua sala lendo um livro, entendeu? Dá uma dica, então, pra gente, para otimizar espaço e de objetos, de repente, que causem essa sensação de amplitude.
Eu vou falar aqui de um nível geral, não vou setorizar assim por quarto, nada disso, mas a gente tem algumas mágicazinhas que a gente faz. A gente pode usar móveis transparentes, cadeiras de acrílico, que elas não representem o peso sólido de um objeto no ambiente. A mesa em vidro transparente, também pela mesma característica, ela não fica com aquele peso sólido de um objeto. Né? Ela fica mais leveza. leve, exatamente. Superfícies que transmitam luz, por exemplo, laca embaixo da janela. Eu tenho uma janela e eu coloco um aparador em laca. Então, tudo isso ajuda a refletir mais luz para o ambiente. O cuidado com os tons. Eu pego tons, cores de uma mesma paleta, mas eu modifico os tons, eu dou uma esmaecida, eu dou uma escurecidazinha naquele tom, e aí eu trabalho com a mesma paleta de cores. Porque um sofá, do mesmo tonzinho de uma parede, ele passa meio que despercebido. Mas se eu uso cores opostas, ele vai estar lá falando, ó, eu tô aqui, me percebe. Então, acaba que isso restringe um pouco a amplitude, assim, do espaço. E inúmeras coisas, portas de correr, que aí todo mundo já conhece, porque a gente pode usar os apoios laterais sem ter o espaço da porta de abrir. Enfim, são diversas aí as coisas. Faz parte da incumbência do arquiteto indicar móveis e aparelhos eletrônicos mais eficazes e eficientes para essa situação? Então, a gente lá no escritório, a gente tem a responsabilidade de pegar muitas vezes o apartamento, como a construtora entregou, e entregar o apartamento pronto na mão do cliente para ele entrar, colocar as roupas dele e morar. Então, nesse projeto, muitas vezes nós indicamos a lista de eletrodoméstico para a pessoa pedir de presente de casamento, entendeu? Porque, como os ambientes são cada vez menores, eu preciso saber qual é o fogão de embutir que eu vou usar, qual é a geladeira, se a máquina vai ser de abrir pela frente ou por cima, porque se a máquina for de abrir frontalmente, eu ganho mais espaço de bancada. Então, cada coisa... Se esses aparelhos forem diferentes do que você tem de espaço Exatamente. no projeto, já muda tudo. Já muda tudo, porque se eu projetar uma bancada para encaixar uma máquina de lavar com abertura frontal e a pessoa tiver uma abertura superior... Já morreu a minha bancada, né? Então, eu digo cada aparelhozinho, qual a especificação de cada um, até porque ponto elétrico tem que coincidir, tem que caber direitinho dentro da coifa quando eu for instalar, o ponto hidráulico, tudo isso é pensado nos mínimos detalhes. Então, eu preciso saber qual é o equipamento para eu poder ler e destrinchar todo o manual do equipamento para poder cada coisa ficar casadinha na marcenaria. Marcela, fala do bom relacionamento com as lojas do circuito para facilitar a sua vida como arquiteta na hora de projetar esses móveis, esses espaços, indicá-las para os seus clientes. Então, é muito confortável, é muito cômodo a gente ter um aglomerado de lojas que a gente sabe que pode confiar. Então, se aquela loja está no circuito, é porque a gente sabe que outros arquitetos confiam, que a gente vai ter um material legal para levar o cliente e o cliente ir e ele poder conhecer o material. Então, eu acho que o circuito é primordial por isso, porque ele promove também muitas ações onde tá todo mundo junto, a gente conhece o dono da loja, a gente pode ligar, falar diretamente com o dono da loja, isso aqui deu um problema tal, então a gente não fala às vezes, não passa por ninguém, a gente já resolve o problema com o dono da loja e isso é muito confortável. Bastante. Marcela, prazer ter você aqui, prazer muito foi bom. meu. Você, inclusive, eu fiquei aqui tirando várias dúvidas que eu tinha e adorei, porque agora eu vou poder fazer um monte de coisa que eu estou mudando o meu apartamento. É um pouquinho maior do que a gente está falando, mas eu estava precisando de dicas que você me tirou aqui e foram fundamentais. Prazer foi Fique todo à meu. vontade para voltar quando você quiser. Obrigada. Deixa uma dica, deixa uma mensagem para os nossos telespectadores. Eu acho que quem vai começar a fazer projeto agora, assim como você... Eu sempre digo, um bom projeto depende de um bom programa de necessidades, que é aquilo que eu falei antes. Então, você use seu arquiteto ou seu designer. No começo, diga assim, eu quero isso. Gente, são tantas dúvidas que às vezes eu acho que eu vou enlouquecer. Porque tudo, como eu falei, tudo depende do que o cliente vai pedir. Então, quanto mais destrinchadozinho for, quanto melhor você saber pedir, tudo aquilo que você pediu vai estar lá no seu projeto. Então, um bom projeto depende sempre de um bom programa de necessidades e de o arquiteto ou o design saber colher
aquilo ali essas suas do seu necessidades. cliente. É, exatamente. Gente, perfeito, né? Então, para vocês que estavam na dúvida, tá aí a Marcela, tirando todas essas dúvidas. E se você quer rever, perdeu um pedaço da nossa entrevista, quer rever, entra nas nossas mídias sociais, ou então corre lá no nosso portal, a8se.com.br, que você pode rever não só essa entrevista, como todas as outras. A gente também tem um canal no Facebook, Circuito Demais. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez aos nossos parceiros, o One Lounge, trazendo delícias para a gente poder receber os nossos convidados de uma forma muito bacana. Levanile, sempre facilitando a nossa vida e decorando aqui o nosso ambiente, o nosso cenário. E também ao Grupo Novo Toque. A gente vai ficando por aqui com o quadro Circuito Demais, mas não sai daí não, que no próximo bloco tem muita dica de moda com a Fernanda Pinheiro e o quadro Vitrine. Um beijo e até a próxima.